E aí, pessoal, boa tarde para todo mundo. Bom, aqui é à tarde, né? Aqui é tarde. 5h30 da tarde, né, Thiago? Acho que é Domingo, mais ou menos isso. não sei que hora que você vai estar assistindo o vídeo. Nós estamos aqui para falar sobre o nosso segundo vídeo do História para Esquecidos. E hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, interessante, que é a respeito do principal personagem da independência do Brasil, né, Thiago? Dom Pedro I, né? Dom Pedro I. Muito bem. Que Dom tal te Pedro- falar o nome inteiro dele? Boa, pode falar aí, Thiaguinho, é É curto, Dom né? Pedro I? Não é Dom, né? Não começava com Dom, É né? Pedro? Não dá. Esqueceu, velho? Caraca, bicho, o nome é curto, cara. Mano, é curto, ó. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança, Bourbon. Agora, Esse era o nome, gente, do Dom Pedro. Muito bem. O Pedro era filho do Dom João VI, com a Carlota Joaquina, nasceu em Portugal, no Palácio de Queluz, em sim. 1898. É, Ele chegou no Brasil aos 9 anos de idade, sim. com o pai dele, né, com o Dom João. Bem cedinho. Bem cedinho, ele cresceu aqui, foi criado como um filho de fato da corte, né? Aprendeu várias línguas, aprendeu história. Quem não viu nosso vídeo antigo, vai lá, tipo, porque ele veio aqui pro Brasil por causa do tempo do nosso vídeo antigo, vai lá ver. Isso mesmo, muito bem. Também Você é pode muito acessar aí. Também é muito relevante pra você conseguir também entender um pouco sobre esse vídeo. Perfeitamente. Aqui é a continuação, né, Thiago? Assim. Então, pessoal, ele começou a crescer aqui e ele seria, né, o futuro rei, né? Exatamente. De Portugal, porque o primeiro filho que o Dom João teve faleceu, e aí ele ficou na primeira linhagem da pessoa que assumiria o trono. Exatamente. Com o passar do tempo, houve uma revolução muito importante em Portugal chamada Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto. Eu acho que eu já vou falar disso. Não é isso? Uhum. E aí as pessoas de Portugal exigiram o retorno do Dom João VI para Portugal. Eles estavam muito descontentes com o fato de Dom João VI governar Portugal do Brasil. Ou seja, Portugal virou Brasil e Brasil virou Portugal. Exatamente. Então trocou. Exatamente. O Brasil deixou de ser colônia e ele Virou passou a integrar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Isso aí. Então o Brasil era parte do reino, né? Ele deixou de ser colônia. E a importância do Brasil foi aumentando muito, os portugueses se revoltaram com isso e exigiram a presença do Dom João VI em Portugal. Então ele foi lá e voltou. Resultado... E pediu para o Dom Pedro I ficar aqui no Brasil, né? Isso mesmo. Em 1821, Dom João retorna para Portugal, o Dom João nomeia o Pedro como príncipe regente aqui no Brasil, da parte do Brasil, ou seja, o Pedro seria o responsável pela administração inteira do Brasil. E depois disso, Thiago, o relacionamento entre Portugal e Brasil foi deteriorando. Eles queriam Dom Pedro I também de volta para Portugal. De volta, eles queriam que o Brasil retornasse a ser colônia, eles queriam rebaixar o Brasil. Então começou a ficar ruim o relacionamento, começou a ficar tenso. Os brasileiros começaram a pedir para o Dom Pedro para que o Brasil pudesse ser independente. Exatamente. E aí a coisa foi acontecendo. E aí teve um dia, que foi no início de 1822, né, no mês de janeiro de 1822. O dia do fico. Como é que foi esse dia? Explica pra gente. Bom, o Portugal exigia a volta de Dom Pedro I para Portugal. Aí, Dom Pedro I não queria isso. Então ele chegou lá em uma praça, não lembro se foi praça. Ele também enxergou a importância do Brasil ter sua independência, né? Exatamente. Eles dizem que o Dom Pedro I foi o português mais brasileiro de todos os tempos. Sem dúvida, sem dúvidas. E aí ele chega então nessa praça, nesse local, né? E fala. E diz aquela famosa frase. Em bem de todos e... Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Muito bem. E aí ficou conhecido como o Dia do Fico, que já foi uma marca importantíssima. Muito, muito. Imagina para o próximo passo da independência do Brasil. Imagina se Dom Pedro I não ficasse.
Então, o Brasil seria rebaixado ao nível de colônia, então, ia ficar mais atrasado do que já estava, ia ser péssimo para nós todos. péssimo, péssimo. Então Dom Pedro resolveu enfrentar toda essa situação, enfrentou todos os nobres e todo o governo de Portugal, e ele disse: diga ao povo Que eu fico. que fico. E aí aconteceu então, foi se desenrolando e chegou a inevitável situação de Dom Pedro declarar a independência do Brasil, né? Isso nós vamos tratar num vídeo específico sobre a independência. Que inclusive vai ser no dia da independência. No dia da independência, nós estamos há poucos dias da independência. Mas então, Dom Pedro faz parte, então, é o principal personagem dessa independência, né? Tem outras pessoas ali que trabalham no sentido de ajudar esse processo. Depois do Brasil independente, Dom Pedro é declarado imperador. Exatamente. Porque é a lógica, né? Tipo, Era ele, né? Então ele foi o primeiro imperador do Brasil. E vamos falar um pouquinho sobre a personalidade dele, né? Dom Pedro I era um cara muito nervoso. Nossa, é. Muito genioso, uma pessoa que era conhecido por muitas pessoas, era conhecido como um cara arrogante, um cara autoritário. E ele começou a se desgastar um pouco no Brasil, com os nobres, com os empresários, com os fazendeiros da época. Né? Começaram a ficar descontentes com o governo dele. Tanto que o governo dele não foi muito bom, tipo, comparado a Dom Pedro II, que não foi muito bom, né? Exatamente. Então ele começou a ser muito questionado. E aí aconteceu um outro fato em Portugal de novo. Acontece um outro fato em Portugal complicadíssimo, porque o Dom João VI morre. E aí quem fica no trono é o Dom Pedro I. É o Dom Pedro I, mas como o Dom Pedro I não estava em Portugal, e tinha que voltar. Quem assume o trono, a regência do trono, é a Dona Maria. O Dom Miguel usurpa o trono, né? E aí, ao ele usurpar o trono, o Dom Pedro I então se viu obrigado a voltar para Portugal para restabelecer a regência da Maria. Inclusive, aí ele deixou o Dom Pedro II aqui. Eu não lembro com quantos anos o Dom Pedro I deixou o Dom Pedro II aqui, né? Ele era criança ainda. Ele era criança, aí a gente vai deixar sobre o Dom Pedro II para outro vídeo, né? Muito bem. Isso Mas muita gente pensava que Dom Pedro I fez a escolha errada de deixar o filho lá com 5 anos, eu acho. Não, acho que com 5 anos ele virou imperador, entre aspas. Sim. Mas muita gente falava que ele fez a escolha errada de deixar o filho lá com 1 ano, não sei. Mas pior que foi certo, porque se Portugal não tivesse obrigado Dom Pedro I para voltar, ia virar tipo uma anarquia. Exatamente. Então, pessoal, essa é um pouquinho da história de Dom Pedro I. O nosso intuito aqui é ser um vídeo rápido, a gente não tem muito apego à precisão de datas, de idade das pessoas. É só para você se interessar sobre o tema, procurar aprofundar mais nos livros, em outros canais, né, de história que tem por aí. Então você pode aprender mais e até com mais exatidão. Nossa missão aqui é só te estimular e fazer a gente refletir um pouco sobre a nossa ascendência, sobre os nossos antepassados que lutaram, que sofreram, que perseveraram, que não desistiram do nosso país, da nossa terra, e é por isso que hoje a gente está aqui, tá bom? Então é isso, Dom Pedro acaba falecendo em Portugal, né? Nessa fase, Dom Pedro II já está aqui, já é o príncipe regente, né? Ele já ainda estava no tempo da regência, e Dom Pedro II fica com essa missão de governar o Brasil desde muito novo, apoiado por pessoas espetaculares. Nós vamos falar sobre elas aqui daqui uns dias. Um deles é o José Bonifácio, cara espetacular. Muito. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. A gente se vê no próximo. Abração. Valeu.